Bem, esse vídeo vai ser o vídeo mais polêmico que eu vou fazer com vocês. Eu vou dizer coisas aqui que vocês vão falar assim: não, o João surtou. Eu vou fazer vocês refletirem e vocês vão sair daqui, sabe, com um curto-circuito na cabeça. Eu espero que vocês me entendam, eu espero me fazer entender, tá certo? Eu vou dizer uma frase impactante aqui. Aí você vai falar assim: não, vou mudar desse canal, já estou fora, vou cancelar minha inscrição, vou sair da CCI. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito sério. Ó, eu não sei se vocês repararam que o Bolsonaro parou de aparecer nas manchetes de jornais. Vocês repararam? De uma hora para outra, Bolsonaro era assunto, assim, de ponta a ponta. Na CNN, no UOL, no Fórum, no Metrópolis, na Band, no SBT, na Globo, sei lá, na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja, na Isto É, na Jovem Pan, né, no Antagonista, na Revista Oeste. Mas de repente, do nada, puf, Bolsonaro deixou de ser assunto. Curioso, né? Ou é só eu que estou vendo isso? Vocês estão vendo Bolsonaro continuando sendo assunto nas mídias? Bem, eu sei que o Bolsonaro está rodando o Brasil. E onde ele vai, ele arrasta multidões, certo? E no Nordeste também, onde que eles falam que é reduto do Lula. Agora a frase impactante, que vai fazer você, sabe, cair da cadeira. Hoje, Bolsonaro é o maior líder da esquerda no Brasil. Ah, eu sabia que o João ia falar uma besteira desse tamanho. Não, esse cara surtou. Verdade. Bolsonaro é o maior líder da esquerda no Brasil. Mas como assim, João? Os deputados, os senadores, né, o governo, o Lula, o PT, a turma não engole Bolsonaro. Não. Eu não estou falando do staff político. Eu estou falando do eleitorado brasileiro. Hoje, no eleitorado de esquerda, o maior líder é Bolsonaro. Tá certo? Mas, João, explica isso aí pra gente direito. Você é um cara que eu presto atenção nas suas falas, tá certo? Eu vou explicar. Você vai entender. No final, você vai me dar razão. Tá certo? O assunto que eu vou tratar nesse vídeo, que é muito sério, é sobre a crise institucional que o Brasil vive, principalmente no sistema judiciário. Na última vez que eu fiz um pronunciamento aqui, eu destaquei a participação de um vereador lá de Bento Gonçalves. Agora nosso amigo, vereador de Bento Gonçalves, que por sinal é do PSDB, né? E ele é um cara que está ali preocupado com as vítimas, né, dessas enchentes, e em sintonia com a CCI ele fala que realmente precisa abrir uma linha de investigação, um inquérito. E ele destacou até na tribuna lá da Câmara, da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né, a Comissão Cidadã de Inquérito. Olha, a Comissão Cidadã de Inquérito está voltada para investigar as tragédias que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e ele já anunciou que vai soltar um relatório. Então, o pessoal estava criticando ele lá, assim, fazendo um pouco caso, porque ele estava querendo investigar, porque precisa dar uma resposta para essas famílias que perderam tudo, que perderam parentes. Essas pessoas precisam ter uma resposta. Essas pessoas precisam entender. Mas aí ele falou: não, olha, tem a CCI. A CCI está
investigando, que é uma comissão da cidadania brasileira. Bem, dito isso, o que eu falo para você? A CCI hoje é como se fosse o Ministério Público da população brasileira, como se fosse a Procuradoria-Geral da cidadania brasileira. Eu estou aqui quase na posição de Procurador-Geral da cidadania brasileira. Por quê? Porque é a única ferramenta que hoje se propõe a investigar as tragédias do Rio Grande do Sul. Porque vidas importam. Perdemos mais de 200 pessoas, né? Morreram vítimas da enchente. E toda vez que alguém morre, tem que descobrir a causa dessa morte, tem que abrir um procedimento de investigação, um inquérito, e aí você tem o Ministério Público para fazer isso, né? Você tem a Defensoria Pública para fazer isso, mas lá não. Lá no Rio Grande do Sul, eles querem esconder os mortos. Eles não querem justificar a morte dessas pessoas que morreram afogadas. Querem dizer que foram mortes desconhecidas. Então ninguém quer investigar. Então, quando eu digo para você que hoje nós vivemos uma crise institucional dentro do espectro do judiciário, porque política nós já estamos vivendo há muito tempo, né? Econômico nem se fala. Você viu a Lava Jato aí, um tanto de relação com empresa aí, a coisa pública misturada com a coisa privada, nem se fala. Então, a esperança era que o judiciário fosse resolver o problema. Pronto. O judiciário virou o principal problema depois da Lava Jato. Então, eu vou trazer agora para você, eu vou falar no final, eu estou falando que eu vou dizer para você por que o Bolsonaro hoje é o maior líder da esquerda brasileira, do eleitorado da esquerda brasileira. Porque eu falo, muita gente que votava na esquerda, que votou no Lula, né, durante muito tempo, que votou, não, vou votar no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, meu negócio é o Bolsonaro. Por quê? Porque é o cara que mais se identifica comigo. Se identifica com quem? Com aquele eleitor que era de esquerda. Então, o Bolsonaro passou a virar uma página virada para essa imprensa, assim, de uma hora para outra, mas foi geral, porque essa imprensa é assim, entendeu? Quando tem uma manchete, aí encadeia. Todas as mídias aí falam a mesma coisa. Então, como diz um político aí esperto, né? Falou assim, acompanhe o ciclo, fale sobre isso. Então, agora vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre isso. E depois, sobre isso. Aí todo mundo vai falar sobre isso. E a CCI? A CCI vai falar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. As causas que fizeram isso. Os responsáveis que deixaram isso acontecer. Porque perdemos vida. Nós ficamos aqui fazendo um inquérito aqui por mais de 150, quase 200 e tantas edições de vídeos investigando as causas do 8 de janeiro, as causas do 22 de outubro de 2022. Chegamos a conclusões. Fizemos nosso relatório. E a verdade está colocada. Entendeu? Mas só nós. Até a CPI e a CPMI do Congresso e da Câmara Legislativa passou pano, na verdade. A única que apontou os culpados de fato foi a CCI. E esses relatórios que a gente desenvolve aqui, eles se tornam público, porque as pessoas me pedem pelo WhatsApp. Eu quero relatório, João. Aí chega lá o Pix de R$20, né, de contribuição. Aí eu mando o relatório para o cara. Aí o cara fala, nó, que denso, que tanto de informação. É o Ministério Público da Cidadania. É o João Paulo Guimarães, procurador-geral da cidadania brasileira. Por quê? Porque a justiça hoje é um problema para o Brasil. E não sou eu que digo isso sozinho. Você tem o Elon Musk dizendo isso. Você tem o
o deputado lá americano, do Congresso americano, dizendo isso. Entendeu? O Brasil hoje está correndo o risco de sofrer sanções nos Estados Unidos e alguns membros aqui da Justiça, né, sofrer algum tipo de retaliação do governo americano, da Justiça americana, né, porque aqui o Poder Judiciário virou um problema para os brasileiros. Então, antes de eu dizer por que o Bolsonaro é o líder da esquerda no Brasil, vamos a esse recorte de vídeo que vai te dar uma ideia clara do que eu estou falando. Subserviência, mentalidade colonial terceiro-mundista, como se classificaria uma coisa dessas? Gastando milhões em dinheiro público e privado para levar suas elites. Imagine também que a empresa organizadora do evento seja ligada ao ministro da mais alta corte de justiça daquele país. O filho dele, sócio do negócio, vai ganhar uma bela bufunfa com a iniciativa que mistura julgadores e julgados, legisladores e legislados, interesses públicos e interesses privados. Isso não está acontecendo na África, nem na Nicarágua ou na Venezuela. É coisa do Brasil de hoje, de sua elite passando dias deslumbrantes ou deslumbrados na antiga capital do Império. Oficialmente é o Fórum de Lisboa, mas ganhou o apelido de Gilmar Palusa, um trocadilho com a farra do festival de rock Lollapalooza, e o nome de Gilmar Mendes, ministro do STF e idealizador do evento internacional. O Gilmar Palusa já está em sua 12ª edição. De saída envolve gastos do erário para custear o passeio de uma grande turma de servidores públicos em Lisboa. No ano passado, a conta passou de R$1 milhão apenas em passagens aéreas para esses servidores. O STF lava as mãos dizendo que as despesas dos ministros serão pagas pelos patrocinadores. Isso não resolve exatamente o problema de conflito de interesses. Afinal, um tradicional patrocinador do Gilmar Palusa é a JBS dos Irmãos Batistas, que volta e meia estão envolvidos em grandes disputas no Supremo Tribunal Federal. Participam do Gilmar Palusa 5 ministros do STF, outros 5 de Lula, dezenas de parlamentares, os presidentes da Câmara e do Senado, CEOs de grandes bancos, de montadoras de veículos, de lojas de departamentos, dirigentes de estatais e agências de governo. Tudo junto e misturado, um grande encontro de lobistas com expoentes dos 3 poderes. Até governadores como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, embarcaram nessa. Daria para chamar também de Lobby Palusa, a festa do lobby no além-mar. Mas voltemos à questão de o fórum ser comandado e render dinheiro a um ministro do STF. Isso fere a lei orgânica da magistratura que proíbe aos magistrados outra atividade, senão de juiz ou professor, desde que haja compatibilidade de horários. O Instituto de Gilmar Mendes foi fundado em 98 pelo próprio. Cresceu na base de dezenas de contratos com governos, ministérios e repartições públicas para dar cursos e treinamentos. O que se diz agora é que Gilmar Mendes colocou o filho como titular do Instituto no lugar dele. Na prática, contudo, é o prestígio de Gilmar Mendes como ministro do STF que conta na hora de organizar o evento, fazer contatos e fechar contratos. Ele é o garoto propaganda, é o motor que arrasta para Portugal ministros do Supremo, parlamentares, governadores, grandes empresários. Em 2008, há mais de 15 anos, o ministro Joaquim Falcão, do CNJ, já havia apontado que a condição de juiz e sócio de instituto de ensino era inadequada. Simplesmente escreveu ele porque o prestígio do cargo está sendo utilizado para buscar lucros, contrariando, portanto, proibições legais. Isso valeu para o caso de um juiz de Goiás. Como o CNJ não tem autoridade para impor limites aos ministros do STF, Gilmar Mendes deu de ombros e segue promovendo seu Gilmar Palusa. Assim, o festival já emenda com o início do recesso de um mês para os tribunais superiores do país, porque ninguém é de ferro. A Carol Brígido escreveu uma coluna que está super interessante dos bastidores do Gilmar Palusa e a repercussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A Carol, que tem sempre muita apuração em relação ao que acontece com o Supremo Tribunal Federal, colocou na sua coluna hoje que esse evento aí do Gilmar Palusa
rendeu muita repercussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e, inclusive, muitas críticas, é o que escreve a Carol Brígido. O evento, organizado pelo Gilmar Mendes, em Lisboa, é alvo de críticas de alguns ministros do Supremo. A reação mais contundente veio de Edson Fachin. Apesar de não ter mencionado o evento diretamente, o ministro recomendou parcimônia, comedimento e compostura. Achei bom. Parcimônia, comedimento e compostura. Disse ele, abre aspas, abdicar dos limites é um convite para pular do abismo institucional. Foi o que disse Fachin numa audiência. Bom, o evento de Gilmar Mendes acabou provocando o encerramento antecipado do semestre de trabalho no Supremo. 6 dos 11 ministros viajaram para Lisboa. E tivemos esse ano a 12ª edição do Gilmar Palusa. Ele constrange o judiciário brasileiro. Só que as reações elas são incompatíveis com o tamanho do que deveria ser um constrangimento genuíno. Isso é, de fato, como disse o ministro Edson Fachin, um pulo num abismo institucional, sobre o custo de 1,3 milhão de reais, custo em verbas públicas para financiar essa revoada de autoridades para esse Gilmar Palusa, né? Aí o Gilmar Mendes, instado a comentar esse valor, que é um valor, diga-se, subestimado, o custo é maior do que esse. Ele diz, não, mas não dá para viajar de graça, não é? Para aferir se é caro ou se é barato, basta fazer uma pergunta. Qual é o interesse público desse encontro feito pelo Gilmar Mendes em Lisboa? Qual é o ganho que o Estado brasileiro tem com esse encontro? Porque um encontro que se pretende relevante no debate sobre os problemas nacionais não ocorre em Brasília, não ocorre numa cidade qualquer do Brasil. Por que é que precisa esses organizadores do evento e todos que aceitam o convite, e foram muitas autoridades, mais de 160 autoridades, por que é que essas pessoas precisam reinventar ou reencarnar Pedro Álvares Cabral e cruzar o Atlântico para discutir problemas brasileiros na capital de Portugal? É correto que uma escola privada que tem como seu patrono um ministro do Supremo que tem limitações judiciais para atuar como empresário? Está aí a lei Alomã, a lei que rege a atuação da magistratura, não é? Então, é correto isso? Não há aí uma mistura, não há aí um tráfico de influência, não há aí um relacionamento promíscuo entre os ministros do Supremo, e foram de 11 ministros do Supremo, meia dúzia estavam lá, em Lisboa. Não há um relacionamento promíscuo desses ministros com empresários que têm interesses a defender na Suprema Corte, com advogados que atuam nos tribunais superiores de Brasília. E o que há de mais relevante ali não é nem o seminário, o encontro propriamente, o fórum, mas os encontros paralelos, os coquetéis, os jantares que reúnem esses lobistas, magistrados, parlamentares de resultados, que também alguns deles têm pendências no Supremo Tribunal Federal. Então, não é um encontro que dignifique, Fabiola, a imagem do Supremo Tribunal Federal. Então, do que eles estão falando? Eles estão falando de uma elite burguesa brasileira que vai fazer a corte lá na matriz de Portugal, né, que era a matriz, nós éramos colônia. E essa elite burguesa vai lá se deliciar e dane-se as instituições. Eu anotei aqui, o que foi dito. Falta de parcimônia, falta de comedimento, falta de compostura, pulo no abismo institucional. É o que a gente estava falando. A crise do judiciário. O último poder, né,
que a gente não esperava que fosse entrar em crise e que agora entrou em crise e já vem entrando em crise, né? Depois que acabaram com a Lava Jato e soltaram Lula. Bem, e aí, João, você falou que o Bolsonaro é o principal, maior líder da oposição, o maior líder da esquerda no Brasil. Então vamos lá. Esse evento, que é do Gilmar Mendes. Quem que era Gilmar Mendes? Quem que é Gilmar Mendes? Aquele do... Se o Lula voltou ao poder, foi graças a nós, do Supremo Tribunal Federal. Agradeço ao Supremo se o Lula voltou ao poder. E com ele o vice, Geraldo Alckmin. Então, nós estamos vindo, né, desses eventos, desses cafés coffee, sei lá como é que se fala. Entendeu? Foi aquela vez em Nova York, lá em 2022, né, em que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli fizeram aquela infeliz frase lá, né? Temos muito que prender e muito que multar. Depois tivemos agora em Londres, antes dessa catástrofe aqui, foi lá uma turma participar lá, né? A cúpula desse judiciário brasileiro, num dos lugares mais caros do mundo. E aí o jornalista, que ele sabia o que ia fazer lá, o que ia falar lá dentro, perguntou pro Alexandre de Moraes, né, se ele podia falar o que ia acontecer lá dentro. Ele, nem a pau. Quer dizer, reunião secreta. E agora esse Gilmar Palusa, lá em Lisboa, esse fórum, sei lá o quê, coisa particular com coisa pública, lobista, empresa condenada que vai ser julgada pelo ministro, e o ministro lá fazendo média com a empresa. Gente, é uma lambança, é uma suruba danada, tá certo? Mas, João, você falou que o Bolsonaro é o principal líder da esquerda. Vamos lá. Eu vou entrar num raciocínio que vocês vão entender o que eu quero dizer. Presta atenção. Bem, antes de eu entrar, vamos terminar. Quem é Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, ele foi advogado-geral da União, sabe de quem? Do Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2000 a 2002. Depois, né, ele foi para o Ministério Público Federal em 1985. Quer dizer, ele começou no Ministério Público Federal em 1985, na época da democratização, né? Foi consultor jurídico de secretário-geral da Presidência da República, na época do Fernando Henrique Cardoso. Foi assessor do ministro da Justiça, na época do Fernando Henrique Cardoso. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil e advogado-geral da União, no governo do Fernando Henrique Cardoso. E fundou esse instituto aí, né, um instituto de direito, aí, junto com quem? Sabe com quem? Em 1998, com Paulo Gustavo Gournet, o atual procurador-geral da República. É sócio dele, né, ou foi, numa dessas instituições aí de curso superior. Bem, esse era o Gilmar Mendes. E aí você tinha, na época, o PT, que era a oposição, batendo de frente contra o PSDB, o governo do Fernando Henrique, era fora FHC, pá. Quer dizer, o governo do Fernando Henrique era considerado a direita e o PT era considerado a esquerda. Aí a PT, PDT, PCdoB, né, o PSTU, PCO e tal. E a FHC era, não é centro. Centro, caramba, é direita. Entendeu? Que o PFL era centro, PSDB com PFL, aí juntou o PMDB era centro. Não tem esse negócio não, ou é direita ou é esquerda, e aí era tudo direita. O pessoal falava, se perguntar na época, eu falava assim, esse pessoal da direita aí, esse governo de direita, né? Tá. Não tá. Né? Gilmar Mendes hoje defende quem? Defende o governo Lula. Tá certo? Mas antes não. Antes ele pegava o microfone quando era entrevistado e falava assim,
é uma cleptocracia brasileira que esse governo do PT inventou. Então tá. Ele dizia isso, né? E, falando sério, tá certo? Nessa época também, o PT, quando começou a governar, né, apanhava de quem? Da Rede Globo. Esse termo Globo lixo veio de quem? Veio da turma da esquerda. Porque a Globo nunca engoliu o Lula. Ah, não, naquele debate com o Collor, a Globo só faltou puxar o tapete do Lula. Quem é da minha época sabe o que aconteceu. Então a Globo gosta do Lula? Não. A Globo é de direita? É. A Globo apoiou a ditadura militar, o golpe que eles falam, o golpe militar de 64. Não é isso que a esquerda fala? Né? A Globo apoiou. Roberto Marinho, na época, apoiou o golpe. Então tá. Então é direita. Se apoiou o golpe, é direita. Tá certo? E aí, quando nós estamos falando de direita, nós estamos falando dessa elite burguesa que governa o Brasil há uma eternidade. Tá certo? E onde está essa elite burguesa que governa o Brasil há uma eternidade? Está no governo do Lula, agora. Então, esse governo do Lula é de direita, João? Não é a esquerda que está governando, não? Não, não é a esquerda. É a extrema-direita que está governando esse país agora. Ah, não, João, você está pirado. O Lula na extrema-direita? O que Elon Musk falou do Lula? O Elon Musk, ou então a sopa que pousou na minha sopa, né? Elon Musk é a mosca que pousou na sopa do Lula. O Elon Musk falou que o Lula está numa coleira, e essa coleira, quem segura essa coleira é o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o Lula é refém desse governo de direita. Mas como assim refém, João? Refém, ele não estava preso. Quem prendeu o Lula não foi a direita? Na época, a Lava Jato, o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin, que montou essa Lava Jato, junto com Curitiba, lá, com Sérgio Moro, foram para cima do governo da Dilma, aí prendeu o Lula. Ou seja, o Lula estava preso. Tinha prova? Tinha. Tinha um esquema de corrupção? Tinha. Tinha lá o escândalo lá dos irmãos Joesley Batista? Tinha. Agora está o Joesley Batista dando para cima e para baixo com esse povo aí, né? Fazendo reunião com o Lula e tal. Enfim, tinha. Então o Lula não está governando, o Lula está metendo o pé pelas mãos. Só dele pensar que vai, só do mercado pensar que o Lula vai fazer um discurso, o dólar já sobe, começa a subir. Antes dele começar a falar, só de pensar que ele vai começar a falar, o dólar já sobe. Por quê? Porque é um monstro de duas cabeças. É um governo de direita com um presidente de esquerda que não manda. Mas, João, o Lula manda. Manda caramba. Prestem atenção. Aonde é a base intelectual do governo do PT, do Lula? É as reitorias das universidades públicas. O que esse povo está fazendo? Greve. Tem um tempão que esse povo está fazendo greve. E o que o Lula fala? O Lula fala assim: olha, gente, vocês estão fazendo greve, mas não é. Vocês não estão prejudicando a mim, vocês não estão afetando a mim. Vocês estão afetando o aluno, a família do aluno. Ou seja, os reitores deram uma banana para o Lula. Porque fala: Lula, você é refém da direita no poder. O PT está doido para meter a mão no cofre no cofre do Banco Central. Fazem uma oposição ferrenha a esse presidente do Banco Central. Por quê? Porque não consegue.
fazer a política econômica que eles querem fazer. Eles querem endividar o Brasil, como fizeram antes. Mas aqui, João, seja mais específico nesse negócio da direita. Você falou que o Bolsonaro é o maior líder da esquerda. Então vamos lá. Bolsonaro é direita ou é esquerda? Bolsonaro é direita. Tá, mas ele é o maior líder da esquerda. Mas como assim, João? Explica. Então eu vou explicar. O que o pessoal que se diz de direita fala dessa turma aí, desse governo que está aí, dessa cúpula aí? Acuse-nos do que vocês são. Nos culpam daquilo que vocês fazem. O que esse governo que está aí, essa cúpula, né? Essa cúpula do judiciário brasileiro, essa cúpula da política brasileira, acusa o pessoal do Bolsonaro, Bolsonaro como um todo? Acusa de extrema direita. Então, meu amigo, acuse-o daquilo que você é. Então, é a maior revelação que o governo do Lula hoje é um governo de extrema direita, Só que eles querem botar essa pecha no Bolsonaro. Por quê? Porque eles é que são a extrema direita. E eles não querem que você enxergue que esse governo é a extrema direita. Entendeu? Acuse-nos daquilo que vocês são. Mas, João, e esse é um governo de extrema direita? Ô, gente, faça o favor. Vocês têm que estudar a história. Vocês têm que pesquisar. O Brasil é um país que tem uma história. Nós não estamos isolados, né, no tempo e no espaço, não. Cadê o tempo que você estudou na faculdade? Um pouquinho de história. Vamos lá. Então, o Lula estava preso. Tá certo? O Alckmin perdeu as eleições para o Bolsonaro. E aí, depois, com o Lula preso, vão soltar o Lula porque o Bolsonaro ganhou e precisa do Lula para ganhar, para voltar. Então, o fato de tirar o Lula da cadeia foi uma ação de quem? Da esquerda ou da direita? Da direita. Porque quem prende é quem pode soltar. Quem prendeu o Lula foi a direita. A extrema direita. Que prendeu o Lula, caçou a Dilma e colocou o Michel Temer para governar. Alexandre de Moraes foi virar ministro do governo do Michel Temer. E ali você tinha Michel Temer e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, articulando naquela ponte para o futuro, que agora o Brasil voltou. Ou seja, a direita voltou a governar depois de 4 mandatos consecutivos do governo do PT, que vinha passando a rasteira nessa elite brasileira com aquela caixinha mágica. E a elite brasileira, essa burguesia, que tem um intelecto desse tamanho, porque no Brasil eu tenho um amigo, sabe, que é 10 anos mais velho que eu, que é um homem vivido, é um homem muito experimentado. Ele fala assim: João, para você se dar bem no Brasil, você precisa de 2 coisas. Um pouco de conhecimento e relacionamento. Ou seja, 20% de conhecimento e 80% de relacionamento. Aí você tem esse Gilmar Palusa. Vão lá se relacionar. Para quê? Para chegar ao poder, para se dar bem. E aí mistura ministro com juiz, com acusado, com advogado de acusado, entendeu? Com empreiteira que sendo investigado, mistura isso tudo, político. Vai lá para Gilmar Palusa, com dinheiro público, numa firma privada que é de um ministro. Eita, nossa. Então, essa elite burguesa que está aí há muito tempo é uma elite. E essa elite sempre foi direita. Porque é um pessoal que não gosta de trabalhar. É a turma da corte. Lembra quando o pessoal falava da corte de Portugal, que vinha para cá, gastava aquelas fortuna toda?
ostentação, entendeu? Não, a gente vive dos impostos desses colonos, né? É assim. Então, se apropria da coisa pública, mistura com a coisa privada e é o relacionamento. Mas, João, você está falando que o Bolsonaro é de esquerda? Explica isso, João. Tá bom, vamos lá. Vamos para o vice. O vice do Lula. Aquele que ajudou a prender e depois ajudou a soltar e entrou como ministro de Minas de Indústria e Comércio e vice-presidente. E foi o responsável, o coordenador na época da transição para montar o governo do governo 3 do Lula, de direita. Mas quem é Geraldo Alckmin, João? Ah, vocês não conhecem Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin, rapaz, é de família, de político, de direita. O histórico de Geraldo Alckmin é de direita. O Geraldo Alckmin foi o cara que mais governou o estado mais rico do Brasil, São Paulo. Ele ficou 14 anos como governador de São Paulo. Alguém governou algum estado brasileiro 14 anos? 12 anos? Geraldo Alckmin governou o maior estado brasileiro durante 14 anos. São Paulo é de esquerda? Não. A Avenida Faria Lima é de esquerda? Não. Não, nunca foi. Geraldo era PSDB? Era esquerda? Não. Para o PT nunca foi. Tá. Mas o Geraldo Alckmin não foi só governador 14 vezes, 14 anos, e agora ministro do governo, vice-presidente e ministro do governo Lula. O Geraldo Alckmin, vou anotar aqui, ó, eu mostrei para você, ó. Ele é primo, sabe de quem? De José Maria Alckmin. Quem é José Maria Alckmin, João? Eu estou por fora de política, estou por fora da história do Brasil. José Maria Alckmin, para você ter uma ideia, foi o vice-presidente da República quando o golpe de 64, que a esquerda acusa de golpe, tomou o poder no Brasil. Então você tinha o general Castelo Branco, que foi o primeiro general da ditadura militar, né, segundo o pessoal da esquerda, e o vice-presidente dele, a classe civil, que foi dar sustentação para esse tal de golpe que eles falam, chamava José Maria Alckmin, primo de Geraldo Alckmin. E isso foi de 1964 a 1967. É direita. Você concorda comigo? É direita. Né? Ligado aos militares, pombas. E aí, mas não é só ele, não. O Geraldo Alckmin é sobrinho de José Geraldo Rodrigues de Alckmin. Quem é Geraldo José Rodrigues de Alckmin? Foi ministro do STF na época do regime militar. E sabe quem nomeou ele? Ministro, colocou ele lá porque é nomeado. Não tem esse negócio, não. Não é o presidente que coloca o ministro lá? Foi o ministro, o general Emílio Garrastazu Médici, tido como um dos generais mais durão daquela turma de AI1, AI2, AI3, AI4, AI5. Hein? Não é direita, não? Então, a raiz desse governo Lula hoje é extrema direita. E aí, a turma foi para as eleições apostar no Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro, acharam que o Bolsonaro ganhar, mas tinha lá plantado na Justiça Eleitoral um padrinho de Geraldo Alckmin que fez o diabo para não deixar o Bolsonaro ganhar. Direita? Direita brava. Assume o Lula e Geraldo Alckmin.
que não tem voto. Está entendendo? Que é extrema-direita. Aí o povo fala assim, não, gente, eleger esse povo, não foi o Bolsonaro que ganhou. Tem maracutaia nesse negócio aí, o homem foi parcial, o radiolão, e sei lá o quê, e papapá, e censura e perseguição. Mas não, vamos colocar o Lula lá. Porque o Geraldo Alckmin tinha que voltar ao poder. O sobrinho do José Geraldo Rodrigues de Alckmin, presidente do STF, na época do regime militar, do governo Médici. Primo do José Maria Alckmin, vice-presidente do general Castelo Branco, o primeiro general que assumiu o que eles chamam de golpe de 64. Então é direita? Não é. Agora, você sabe agora por que os reitores estão de greve, fizeram greve esse tempo todo. Eles conhecem história. Eles são pessoas que estudam. Fizeram mestrado, sei lá o quê, papapá, doutorado, defenderam tese. Eles conhecem a história. Eles sabem que o governo do Lula é um governo de extrema direita. Então acuse-nos daquilo que você é. E eles acusam quem? O Bolsonaro de extrema direita. O Bolsonaro não tem família de político. É um cara que veio de baixo, família simples. É povão. Casado com uma mulher simples, tirada da favela lá de Brasília. Um dos lugares mais carentes, que chama Ceilândia. Eu sei, eu morei em Brasília. Então, vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? Agora vocês entenderam por que essa mídia toda apoia o Lula? Globo, que defendeu o regime militar, que era contra o Lula, agora está babando por Lula. Por quê? Porque é a elite, a burguesia que está no governo. Aí tem essas festas lá de Gilmar Palusa, é Londres, entendeu? É Nova York, é Lisboa. A elite burguesa está nadando de braçada. E o Lula, assim, tem que aumentar imposto para bancar essa turma, essas mordomias todas. Precisa de um avião novo. Então, o Lula não é presidente? Ué, pergunta para o Elon Musk se o Lula é presidente. Mas ele não foi descondenado? E como se descondena alguém? Você dá um nó na justiça para fazer isso? Hein? Anula provas, devolve dinheiro, põe os caras, Joés Batista, perdoa todo mundo, volta todo mundo, vamos voltar para a farra. A extrema-direita. Então você tem o Bolsonaro. E a esquerda, João? A esquerda política acabou. Acabou. 2015 para cá, acabou. Depois que prenderam o Lula, caçaram a Dilma, acabou. Acabou. Por que o Lula não consegue pôr gente na rua? Vai fazer comício? Não vai ninguém. Por quê? Porque acabou. Você tem o Bolsonaro, que é uma direita moderada, pessoa humilde, simples, e você tem a extrema-direita, que é esse governo do PT. Não é do PT, é o governo do Geraldo Alckmin, do Gilmar Mendes, da turma do Fernando Henrique. Também Fernando Henrique, vai ver o avô do Fernando Henrique, o pai do Fernando Henrique, tudo voltado para a época dos militares, da época. É a turma que sempre fez isso aqui de um curral eleitoral, sabe, que manteve o povo ali, ó. Então, a gente aqui, da Comissão Cidadã de Inquérito, entendeu? Que começa a defender os presos do 8 de janeiro, que começa a denunciar os absurdos que eles fizeram com a ajuda de militares. Né, Geraldo Alckmin? Ué, essa turminha lá era fechada lá com Castelo Branco, Garrafa Azul Médici, né? Então, meu amigo, é isso aí que nós temos. E aí o povo do Rio Grande do Sul, que está lá
passaram um tufão, jogaram um terremoto lá, igual o Sobradinho, né? Aqui Brumadinho. Ninguém da justiça quer defender a causa desses que perderam tudo. Ninguém se pronunciou até agora. Nem na Câmara dos Deputados alguém chegou a falar: precisamos investigar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma direita e uma extrema-direita, ou ultradireita, patrocinada pela Globo, pela Bandeirantes, né? Pela Faria Lima, que é esse governo do PT que está aí. Que de PT não tem nada. Tem o Lula, babão, né? Que está aí com a Janja, fazendo turismo aí pelo mundo afora, gastando uma fortuna danada do dinheiro público para deixar essa turma fazer o que faz. Entendeu? Bem, eu falei para você, né, que o Bolsonaro está à esquerda do governo Lula. Ele não é a extrema-direita. Por isso que, quando vocês falam, nos acuse daquilo que vocês são. O que esse governo faz? O que essa turma está fazendo? Acusando o Bolsonaro de quê? De extrema-direita. Porque eles não querem que você enxergue que esse governo é de extrema-direita. Está entendendo? Mas, João, você é um cara que você já foi de esquerda, você já fala, eu conheço um pouco de história. Eu sou a favor entendeu? Do povo, sou a favor da população. Ah, mas você é comunista? Não. Eu sou a favor da sociedade civil, que a sociedade civil se organize, se defenda, se faça representada. Entendeu? Não é essa burguesia parafatosa que fica esbanjando nosso dinheiro nesses Cofescof, nem sei falar esses termos, né? Lá em Londres, Nova York, Lisboa, com dinheiro nosso. Então é isso. E aí, quando alguém fala que nós estamos com uma justiça que não tem parcimônia para fazer o que faz, caga e anda. Nós não tem comodimento, né? Não tem compostura e dá um pulo no abismo institucional. Por quê? E aí Bolsonaro não aparece mais nos noticiários. Estou com saudade daquela turma que fica colocando aí, metendo pau no Bolsonaro aqui nos comentários da CCI. Até essa turma parou de meter pau no Bolsonaro. Por quê? Porque ele virou o maior líder da esquerda? Ah, não pode ficar falando muito de Bolsonaro não, porque o cara já está dominando o pessoal do centro, já está dominando o pessoal da esquerda. E a direita? A direita? O que faz a direita? A extrema-direita. A extrema-direita está morrendo de medo. Sabe de quê? Do Congresso americano. Porque o Bolsonaro não é extrema-direita. Pode deixar ele na direita, mas extrema-direita é esse governo aí, que fez o diabo, passou por cima do processo legal, fez o que fez. Só o 8 de janeiro, entendeu? O que chegar lá para os americanos, fala assim, não, essa turma aí tem que ser prisão perpétua. Aí a turma fala, caramba, o negócio lá está virando, como diz aquele deputado negro, né, que é muito próximo do Bolsonaro, né, que fez um discurso uma vez e falou assim, na senzala a gente dizia assim, uma hora o chicote muda de mão. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Anteciparam um debate muito antes das eleições, colocaram lá o Trump com o Joe Biden. Por que fizeram isso bem antes? Fora de época? Para ver se o homem tinha condições de fazer alguma coisa. O cara mostrou-se um gagá. E esse cara é igual o Geraldo Alckmin. Foi um dos senadores mais novos da República, lá dos Estados Unidos. E nunca largou o osso também.
entendeu? Depois foi vice do Obama, e aí foi trazendo fazendo entendeu? Corroendo o sistema judiciário, corroendo o sistema eleitoral, né? Manipulando os meios de comunicação para se manter essa elite burguesa americana que quer viver sobre o imperialismo dos países do submundo. Eles vão trabalhar para nós. Bem, eu falei demais, 50 minutos. Bem, eu não sei se eu te convenci, entendeu? Mas eu estou convicto que Bolsonaro hoje é o maior líder da esquerda brasileira. Tá certo? E a esquerda é tudo aquilo que está do lado, né? Se você tem a direita aqui, o que está à direita da direita é a extrema direita. Então, o que está à esquerda da extrema direita é a esquerda. Quem está à esquerda do governo Lula 3? O Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Lula 3 é a extrema-direita brasileira. A turma que bancou 64. O que eles falam de golpe de 64. Tá certo? A família do Alckmin, o primo do Alckmin, sobrinho do Alckmin, né? A turma do PSDB, da época do Fernando Henrique. Tá aí o Gilmar Mendes, o mais antigo da Suprema Corte. O homem entrou em 2002. 2012, 10 anos. 2022, 20 anos. Ainda vai ficar mais uns 20, se bobear. Hein? Tem que aguentar essa aí. Então tá bom. Gente, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Já estão me chamando de Mineirinho, né, de São João del Rei. Outros já estão me chamando de o Procurador-Geral da Sociedade Civil Organizada, porque é o único que está preocupado em investigar. E quando um vereador de Bento Gonçalves, né, se levanta na tribuna e fala: precisamos investigar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Abertura de comportas, quebra de barragem, casa de máquinas que não funcionam, semeadura de nuvem, essa chuva que vem e fazem ondas de 3 metros de altura, que cobre um prédio de 3 andares. Hein? São Pedro está muito doido, não está não? Então tá bom. Gente, hoje é dia 2 de julho. Estamos atravessando, né, um semestre para o outro. E aí está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Não, João, não vou mais patrocinar, não. Você está falando que o Bolsonaro é o maior líder da esquerda. Mas é o maior líder da esquerda. Por isso que ele parou a não ser notícia. O homem é igual fermento. Quanto mais eles batiam no homem, mais o homem crescia. Era uma perseguição desenfreada. Agora a turma está com o rabo entre as pernas, porque não sabe o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Não, vamos para cima dessa turma. A gente tem um Joe Biden. Joe Biden põe a Ucrânia para brigar com a Rússia. Joe Biden põe Israel para brigar com o Hamas. O Joe Biden é o cara. Mas o homem está, né? Não sei se ainda está senil. Se ele está senil. Mas vamos lá. Está aí minha chave Pix, se vocês quiserem contribuir, porque nós temos que defender o Rio Grande do Sul. Nós aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, temos essa obrigação. A sociedade civil tem essa obrigação. A gente não vai fazer Gilmar Palusa, não vai fazer Coffee Scorp lá em Londres. A gente vai ralar aqui. Vai ralar aqui porque é o povo pelo povo. É isso aí, entendeu? Essa frase que entrou no Rio Grande do Sul e ficou: é o povo pelo povo. Tamo junto? Então tá bom. Quer comentar? Comenta aí no WhatsApp 3299618000.
João, então nós temos um líder de esquerda que chama Bolsonaro? É. Pior que é. É o líder do eleitorado de esquerda. Porque a esquerda no Brasil morreu. Escafedeu-se. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoem todos vocês. Queiram-me bem, viu, gente? Ah, esse João pirou. Queiram-me bem. É um pouco de história.